Eu gostaria de convidar vocês hoje para darmos um salto no nosso estudo. Nós estávamos ali entendendo as motivações e as comprovações da queda em nosso mundo, no sistema que nós nos encontramos. Ou seja, o professor Pedro Baldi veio, nesse último capítulo, Confirmações em Nosso Mundo, trazendo as razões psicológicas pelas quais elas podem, de alguma forma, provar a nossa queda espiritual. E ela prova de duas formas. A primeira, ela nos mostra a nossa qualidade divina, que nós somos, da qual demonstra que nós somos oriundos do sistema ou da casa do Pai. Somos originários de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus na nossa essência divina. E que essa essência divina, ela projeta nesse mundo no qual nós estamos estágios de formas para atravessar os processos da evolução. Como se fosse, por exemplo, um mergulhador que precisa de um escafandro para descer dentro do mar, numa profundidade muito baixa, a fim de que ele possa, teluricamente, poder sobreviver ali sobre aquela pressão, sobre aquela temperatura, sobre aquela atmosfera. E uma outra prova também da queda é a questão da psicologia que nós trouxemos do sistema. E essa mesma psicologia é a psicologia que nos afastou do sistema, que nos fez sair do sistema. Não por expulsão, não porque Deus nos tenha tirado do sistema, mas porque vibratoriamente nós optamos por nos afastar do sistema. É muito difícil entender por que, que alguém poderia querer se afastar da casa do Pai, da casa de Deus, onde está tudo bem. Mas a psicologia do ser, na verdade, por enganar a si mesmo e por imaginar outras coisas, além da realidade que ele conhece, ele pode sim ter se sentido atraído para outros parâmetros da vida. E isso eu gosto muito de repetir aqui nos nossos estudos, está muito bem descrito lá na parábola do filho pródigo, que sai da casa do pai, pega todo a sua herança, viaja para um país distante. Chegando nesse país distante, esse país que ele não conhece, onde ele quer viver a vida prodigosamente, gastando, usando de prazer, usando de recursos, ou seja, ele gasta toda aquela herança divina que tinha, toda aquela herança que ele tinha do pai, e quando ele se vê numa situação complicada, difícil, vem o advento da dor, do sofrimento, do rolo compressor, do progresso, da evolução, e aí ele se lembra da casa do pai. Ou seja, quando ele está lá no fundo da matéria, se alimentando quase que das mesmas comidas que são dadas aos porcos, ele se lembra da casa do pai. É o que acontece com muitos de nós. Quando estamos numa situação difícil, nós começamos a imaginar: não é possível que esse mundo seja definitivo. Não é possível que nesse mundo material, onde as coisas não se solucionam definitivamente, onde a dor se repete, o sofrimento continua acontecendo, não obstante a evolução, a tecnologia, o bem-estar social que tenha se alcançado, não é possível que não exista algo melhor, onde não se morra, onde não se sofra, onde possa ser feliz, onde a vida não esteja limitada dentro dos parâmetros de dores e sofrimentos e questionamentos e confusões tão grandes. Então o filho pródigo, ele então resolve buscar esse reino. Ele resolve voltar à casa do pai. Eu costumo dizer que a vontade de ser feliz é a nossa lembrança inconsciente da casa de nosso pai maior. Porque realmente, ser feliz plenamente, alcançar estágios de felicidade plena, é realmente voltando para Deus. E aí nós temos então o caso do filho pródigo. Nós vamos dar um salto agora para o capítulo próximo. Porque nesse capítulo que nós estamos estudando em Ubaldi, nós já conseguimos captar toda a ideia que esse capítulo traz, que vai trazendo as confirmações da nossa atmosfera psicológica que se reflete nesse mundo no qual nós estamos, esse mundo que foi criado através do processo da queda espiritual. E nós vamos então agora dar um salto direto para o capítulo A Teoria do Desmoronamento e as suas provas. Na verdade, esse capítulo agora ele vem a ser um aprofundamento no capítulo anterior que nós estávamos fazendo. Então convido todo mundo para depois terminar de ler o capítulo anterior e sem maiores dificuldades, a ideia já foi entendida e vamos adentrar agora lá na página 78, quem estiver acompanhando aí juntamente conosco, nós vamos começar então a teoria do desmoronamento e as suas provas, do professor Pedro Baldi, livro Deus e o Universo. No estudo passado, o que a gente analisou? Antes de entrarmos agora na teoria do desmoronamento. Nós analisamos as razões que tornam o nosso universo um plano dualista.
ou seja, onde as coisas competem entre si, onde o ser está dividido em sexo, dividido em ideias, dividido em raça, dividido em planos, dividido em classes sociais, ou seja, dividido em várias em inteligência, pouca inteligência, ou seja, vários aspectos que podem confirmar a dualidade das coisas no nosso universo. Outra coisa que nós vimos também é que por mais força que o mal apresente, o bem vence. E o mal acaba por trabalhar para as forças positivas do sistema sempre. Nós havíamos falado isso no início do nosso vídeo. Então o mal, de forma inconsciente, ele acaba trabalhando para o bem. Embora ele possa perdurar elasticamente dentro de um determinado processo, dentro de uma determinada trilha, no fundo ele está, sim, realizando um processo para que mais lá na frente o bem possa ser concluído. Talvez isso seja muito difícil imaginar, porque quando nós vemos, por exemplo, um caminhão descendo uma ladeira, uma coisa absurda, né? E ele vem descendo essa ladeira. Imaginemos que esse caminhão descendo essa ladeira na direção negativa da coisa para baixo, ao invés de ser para cima, seja uma coisa ruim. E imagina que esse caminhão está desenfreado, ou seja, ele venha cometendo uma série de desatinos nesse caminho. E ele vai descendo essa ladeira e essa ladeira é muito longa. Então nós podemos então colocar esse fato, digamos assim, numa posição unicamente de injustiça, ou seja, numa posição unicamente de indignidade, como se o fato daquele caminhão estar descendo aquela ladeira fosse, digamos assim, algo que fosse absolutamente anormal em todos os seus sentidos, não haveria uma razão para aquilo, e a única conclusão que nós vamos ter daquele caminhão é um acidente. Ou seja, um mal que veio descendo a ladeira, provocando outro mal, bate num poste, bate no outro, atropela um daqui, atropela um, passa em cima de um carro. E quando a forma ele vai descendo a ladeira, vai ganhando velocidade, o impulso dele vai se transformando cada vez maior na sua energia, até que ele vai culminar no acidente lá embaixo. O acidente lá embaixo é o fim. O acidente lá embaixo é o momento em que vai começar o processo de subida daquele caminhão. Então aquele mal que parecia errado e que estava caminhando na direção do mal, ele, na verdade, quando terminar todo o seu impulso, esvair todo o seu impulso, ele só vai ter um outro caminho, a reconstrução. Como vai esvair esse impulso? Sempre, e muitas vezes, num acidente. Ou seja, de uma forma bastante complicada. E aí nós temos o processo do qual as paredes da lei cessaram aquela queda. Cessaram aquela queda que parecia que era eterna. E agora, diante da dor ampliada pela quantidade da energia, da velocidade, nós temos então, nós já podemos fazer o cálculo do resgate desse caminhão. Chegou lá embaixo, vai subir de volta, todo despedaçado, mas vai começar o processo de reconstrução. E aí, muitas pessoas, olhando o tempo que esse caminhão ficou descendo aquela ladeira, ficam imaginando, mas por que um tempo tão grande cometendo mal? Por que um tempo tão extenso? Por que Deus não parou logo? Porque quando o impulso acontece, lembra do livre-arbítrio, ele vai até se esvair. Se o indivíduo não tomar a decisão de parar o impulso ali. E é difícil parar o impulso. Por isso que muitas vezes nós fazemos exercícios muito grandes. E aí, quanto maior o tempo, quanto maior a ladeira, quanto maior o impulso que esse caminhão, e aí eu estou tomando o caminhão como exemplo, evidentemente, né? Ele passa descendo essa ladeira, vai aumentando a velocidade, lá na frente, maior vai ser o acidente. Mais difícil vai ser a reconstrução depois. E muitas vezes, a lei de causa e efeito, ela deixa que a coisa se amplie até um determinado ponto em que o acidente final seja suficientemente contundente, convencedor de que é melhor voltar para o caminho do bem. Eu espero que com isso você tenha entendido um pouquinho mais como é que a lei funciona. Por isso, é muito importante que nós saibamos colocar a nossa trajetória, as nossas vibrações, os nossos pensamentos, nossos sentimentos e atitudes sempre no caminho do bem, para que não tenhamos que enfrentar dificuldades como essa. Dificuldades de reconstrução que podem demorar muito tempo. E que, embora pareça que o indivíduo esteja se vangloriando, esteja na crista da onda, esteja dominando, esteja fazendo o que quer, passando os outros para trás, quanto mais tempo ele passa fazendo isso, maior a queda lá na frente, porque mais impulso ele jogou. E no oposto da queda é a reconstrução. E nem sempre essa reconstrução é simples e é fácil.
Haja visto olhar o mundo e ver quantas pessoas passam por dificuldade, problemas de nascença, pandemias e uma série de coisas que acontecem nesse processo de reestruturação do ser para voltar ao caminho do bem. Se não vai pelo amor, se não vai pela consciência, se não vai por um clique, se não vai por um despertar, muitas vezes é necessário um chacoalhão. E o Balde dizia, às vezes nós precisamos de umas boas chicotadas da lei. E eu prefiro levar essas chicotadas antes de cair no erro. Eu já caí tantas vezes no erro, já cometi tantas coisas que causaram uma série de constrangimentos para mim mesmo, que hoje eu prefiro conscientemente analisar a minha trajetória e fazer as minhas chicotadas mentais antes de adentrar na dor barôntica, ou seja, no rala-pele, como a gente costuma dizer. Nós vemos também o pulso de aniquilação do ser, que insiste em se manter na materialidade negativa, exatamente o que havíamos falado. Aquele impulso do ser que insiste em não evoluir, em não descobrir que existe um plano de superioridade que está além da matéria. Não compreender a função da matéria para a sua evolução eterna, ao invés de achar que a matéria tem apenas função de solução definitiva no mundo material, não entender que a matéria é uma escola para escolas superiores que virão, não entender que a sua vida é eterna, não entender que a vibração daquilo que ele faz pode acabar se resvalando ou por um karma ou para um dharma, lembrando que o karma é negativo e o dharma é positivo. Essa falta de compreensão pode fazer com que o indivíduo ele se curve cada vez mais sobre si mesmo. Ou seja, espiritualmente ele cada vez mais se curve sobre a vaidade, sobre o egoísmo, causando dificuldades, inclusive na sua evolução. Aí nós temos a paralisia do ser. Então nós estamos aí em A Teoria do Desmoronamento e suas provas na página 78, que nós vamos começar agora. Vai dizer o professor Pietro Baldi lá no primeiro parágrafo. Procuremos neste capítulo responder por nós mesmos a algumas possíveis objeções ao sistema acima oposto. Este é um controle racional, a que submetemos os produtos da intuição ou da visão. Por um momento, proponhamos-nos a rejeitar esta teoria, a que podemos denominar simplesmente teoria do desmoronamento, como explicação de nosso universo. Vamos tentar entender esse parágrafo aqui do nosso querido professor Pietro Baldi. O professor Pietro Baldi está nos propondo o seguinte, olha, vamos tentar entender pelo nosso próprio raciocínio se realmente o universo no qual nós estamos vivendo é um universo desmoronado. Vamos tentar entender, por exemplo, por que da dualidade em nosso universo e por que do advento do mal. Vamos tentar excluir algumas coisas, colocar alguns elementos novos, a fim de imaginarmos e chegarmos a uma conclusão dentro do nosso intelecto ou simplesmente pela nossa visão ou simplesmente pela nossa intuição. Então o professor Pietro Baldi está convidando cada um de nós a raciocinar sobre isso, fazer um passeio, fazer um mergulho, a tentar entender. É muito fácil, é muito bom a gente mergulhar no pensamento de um autor, evidentemente extremamente confortável, isso vai abrindo a nossa mente, o nosso coração. Mas chega uma hora em que o mestre se afasta um pouquinho e aí ele deixa o aluno pensar um pouquinho, o aluno refletir um pouquinho. E nós viemos no capítulo passado, como nós falamos, analisando os resultados da queda no mundo no qual nós vivemos. O nosso mundo material, ou o antissistema, que nós já falamos várias vezes sobre ele, que compreende não só o mundo material que a gente vê, mas também o mundo espiritual que nós temos notícias, esse mundo é oriundo do processo de desmoronamento da queda. Então, o professor Pietro Baldi, ele agora faz uma pergunta. Ora, se não houve essa queda, se não houve um desmoronamento de um ambiente divino que culminou na ocorrência do antissistema, onde pode haver a existência do mal, a pergunta que eu faço é a seguinte: será então que não existe Deus e então o mal é uma força real positiva que não pode ser aniquilada e ela faz parte do nosso universo? Então, o professor Pietro Baldi já começa a colocar por aí. Então, tentando excluir o desmoronamento, tentando excluir a teoria da queda dos anjos, ou seja, de nós, dos espíritos que decaímos do sistema por vontade própria, e aí foi o primeiro grande esquecimento, não é o esquecimento da reencarnação esse, mas é o primeiro grande esquecimento,
que quando nós saímos da casa do Pai e adentramos no ambiente dos processos reencarnatórios, a pergunta é, se não tivesse havido esse desmoronamento, se ele não tivesse ocorrido e Deus não existisse, como que nós poderíamos então justificar a presença do mal no nosso mundo? Ou se Deus existe e nós não fomos desmoronados, nós nascemos nesse mundo, como nós podemos justificar a presença do mal? A quem acusar? Por que acusar e como acusar? Bom, esquecemos a teoria da queda, por enquanto, tá certo? Então vamos tentar fazer o nosso laboratório e nós vamos tentar validar o mal como origem além do homem, ou simplesmente no homem. Vai dizer o professor Petrobaldi assim: devendo axiomaticamente admitir que Deus não pode ser imperfeito e mau, mas sempre perfeito e bom, e que, por conseguinte, criou por amor e não por ódio, como se pode explicar a presença do mal e da dor em nosso universo? Pergunta do professor Petrobaldi maravilhosa. Então, quer dizer, o fato de que Deus é bom, é perfeito, é um ser que emana amor e que é a própria inteligência que gerou tudo que existe e nada foi feito sem ele, só podemos supor, de alguma forma, que substancialmente Deus é perfeito e é bom. Ou seja, ele criou por amor, ele não criou por ódio. Ora, se ele tivesse no seu ambiente de sentimento, de pensamento, o amor e o ódio juntos, então eu deveria admitir que o conflito entre o amor e ódio teriam origem divina. Muitas religiões e muitos primitivos, admitindo essa hipótese, até hoje incensam Deus como ele fosse um homem. Ou seja, que ele pudesse ter sentimentos humanos. Então o homem, o nosso sentimento humano, ele fica vagueando entre o amor, o ódio, o negativo, o positivo, a benevolência, o egoísmo. Vai tudo de acordo com a discursividade e o interesse. Então, às vezes, eu posso me sentir extremamente emocionado quando eu vejo uma música que eu gosto, que eu amo, um show, uma arte maravilhosa e produzo sentimentos fabulosos dentro de mim. Mas quando eu vejo alguém cometendo uma coisa errada ou algo que eu não gosto, que contraria aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aí eu produzo sentimentos de ódio, negativo, de perseguição, de querer aplicar a justiça na marra. Então, imaginando muitos desses primitivos que Deus seria igual a eles, nessa questão de sentimento, de produção, de vibração, começaram a incensar Deus como se ele tivesse tanto sentimentos negativos quanto sentimentos bons. Então, peraí, se Deus pode ter sentimento negativo, quando eu cometer uma coisa errada, o que eu faço para Deus me perdoar? Eu incenso, eu faço um sacrifício, eu sacrifico um animal, eu sacrifico uma planta, seja lá o que eu for, eu pago uma penitência para acalmar a ira de Deus. Afinal, Deus também sente ódio, sente raiva, sente ira. Então eu preciso acalmar ele. Como é que eu faço para acalmar um ser humano quando ele sente raiva, ódio de mim? Eu começo a imaginar então a mesma coisa. Daí nasceu-se os cultos que acreditam e temem a Deus pela sua ira, pela sua revolta, pela sua raiva e pela aplicação da sua justiça de forma contundente e revoltosa. E nós então começamos a atribuir a Deus o mesmo sentimento humano. Aí eu teria que admitir, neste caso, que o ódio e o amor estariam na substância divina. E o fato deles existirem na substância divina é uma questão de aplacar essa ira ou uma questão de louvar esse amor. Mas eu teria que lidar com eles ao mesmo tempo. Ou seja, eu teria que admiti-los como algo normal aqui também no mundo que eu existo, já que eles estariam no coração de Deus. Mas será que é isso? Será que realmente o nosso universo que a gente vive, ele então, digamos assim, deve trabalhar para harmonizar o ódio e o amor, o negativo e o positivo, como se essas duas forças nunca mais pudessem deixar de existir? E aí eu poderia, então, de alguma forma, por causa desse pensamento, justificar a existência do mal, justificar a existência do bem, e achar que não posso nem destruir nenhum nem outro? Não acredito que seja isso o bom pensamento. Não acredito que seja essa a função da vida. E então, por aí, nós já começamos a imaginar, a pensar que originariamente o mal não teve uma, digamos assim, criação planejada no sentido de ter que acontecer a partir do pensamento e do amor divino. Mas havia a possibilidade dele acontecer. Havia a possibilidade do desvio da inteligência que poderia vir a despertar atos contínuos que pudessem ser tidos como maldosos. Poderia sim.
E por que que havia essa possibilidade? Porque em Deus tudo é possível. Se não fosse possível tudo, em Deus não seria Deus. Para Deus não há limites, não há imperfeição. Mas existia a possibilidade do mal ocorrer. E onde que o mal poderia ocorrer? Ele só poderia ocorrer através de um desmoronamento vibratório que viesse a gerar um ambiente sistêmico diferente do sistema do Pai. Aí sim, eu poderia dizer que ele poderia acontecer. E por que que poderia acontecer? Poderia acontecer porque, se não tivesse a possibilidade de experimentação para o ser que utilizou mal a sua inteligência para se afastar do Pai, exercitar essa experimentação para poder voltar à casa do Pai, então Deus não seria amor, Deus não seria bondade. Aí por isso, nós podemos entender o mal nesse sentido, como corretiva, como elemento para fazer o ser compreender o quão é importante ajustar a sua inteligência, a sua vibração, as suas atitudes, sempre no sentido do bem. Aí continuou o professor Pietro Baldi. Então Deus criou, né, criou por amor e não por ódio. Como se pode explicar a presença do mal e da dor no universo? E aí ele faz outra colocação. E se em absoluto se podem atribuir a Deus Criador essas realidades, impõe-se procurar-lhe uma outra causa que não pode ser Deus. Então, quer dizer, se eu não posso atribuir a Deus essa realidade, então tem outra causa. Então, sem dúvida, o mal ele não é uma consciência divina como elemento, digamos assim, de necessidade. Mas, como nós falamos, ele existia no sistema como possibilidade, a fim de que pudesse haver elasticidade suficiente para que o amor pudesse se completar. E nós viemos estudando essa questão do advento do mal e como é que ele se processa. E qual uma das conclusões que nós chegamos com relação a isso? Nos estudos passados, nos vídeos passados, nós chegamos à conclusão de que o mal é, na verdade, inteligência menor utilizando as suas potências de forma equivocada. E aí nós temos, na junção da emoção com o intelecto, o advento do mal, que é o intelecto atendendo à emoção e à fisiologia negativa exigente que não quer evoluir. Aí eu tenho o advento do mal. Vamos continuar. Aí eu faço uma pergunta: haveria além do homem ou de Deus outra causa para o mal? Esse é um bom pensamento. Bom, ora, se nada foi criado sem ele, se tudo que foi feito, como está lá em João, foi feito com ele, ou seja, tudo é originado da substância divina, o homem é originário da substância divina, e se tudo foi feito pelo Verbo, então eu pergunto, eu poderia então encontrar alguma coisa? Eu poderia encontrar o mal como uma existência própria que se autocriou fora de Deus ou fora do homem? Aí eu estaria encontrando uma entidade diferenciada no universo, e aí nesse momento em que eu acho que há uma entidade que se autocriou sem a substância divina, eu também estou dizendo que Deus não é tudo, que Deus não está em tudo, que Deus não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, e que existem forças que foram criadas paralelamente a Deus, e aí nós não teríamos nem Deus, porque nós teríamos forças diferenciadas. Nós não teríamos o sentido unitário, sentido amoroso, sentido completo sistêmico do universo. Então não podemos admitir que o mal exista como uma entidade diferenciada, separada, representada, né, pelo digníssimo chifrudinho de rabinho, que todo mundo conhece, todo mundo fala dele, todo mundo tem mal dele, todo mundo culpa ele, e simboliza nesse chifrudinho todo o mal. Na verdade, nós temos o mal, sim, como uma possibilidade de utilização de recurso da inteligência que ainda não foi treinada para fazer o bem. E no universo que nós nos encontramos, que é o antissistema, como nós falamos, ele é elástico. Ele permite a ocorrência de determinadas coisas para que o ser possa, através do resgate, depois se educar. Ou pela experimentação, fazer a diferenciação entre o que é bom e o que é mal, e conduzir, evidentemente, as suas decisões pelo melhor caminho. Então, se não houvesse esse advento, ficaria difícil para o ser evoluir, ficaria difícil para o ser crescer. Então, a criança não aprende só acertando, ela aprende errando. E nesse ponto, eu posso dizer que o erro não se constitui de uma coisa ruim, mas se constitui de uma coisa boa também.
E aqui o dilema é fatal. Ou essas tristes verdades são devidas à criatura e forçoso é admitir a teoria da queda, ou se Deus Criador foi causa de tudo, ele é imperfeito e mau. Então, o professor Ubaldi está dizendo o seguinte, olha, ou eu admito, diante de tantas coisas tristes que eu vejo, de tanta maldade, de tanto erro, de tanta negatividade, de tanto equívoco, de tanta descrença, ou eu acredito na queda do ser, ou seja, na queda das criaturas, na queda espiritual, eu admito ela e com isso eu consigo entender e explicar o advento do mal e como ele vai desaparecer pelo processo da evolução, ou então eu vou ter que ser obrigado a admitir o fato de que Deus não é perfeito, de que Deus é imperfeito e de que então se o homem não decaiu, num ambiente onde não existia o mal e pela sua própria vibração de impulso criou o ambiente possível de acontecer o mal, aí eu sou obrigado a admitir então que não tendo havido esse evento, ou seja, que o homem não se distanciou do plano divino pela sua vibração através do processo da queda cinética, aí eu sou obrigado a admitir que o homem foi criado no ambiente no qual nós estamos, que é o ambiente material, que é o ambiente do antissistema, e partindo do ambiente material para depois chegar na evolução dos planos espirituais, e aí o mal, na verdade, então seria uma criação também de Deus, propositada, e não o advento de uma queda que agora está sendo corrigida pelo amor de Deus através da evolução. Haveria além do homem ou Deus outra causa para o mal? A gente volta a fazer a pergunta. Então, o professor Ubaldo já respondeu. Olha, se eu não admitir a ideia da queda espiritual, eu vou ser obrigado a admitir a existência do mal como algo criado por Deus. Quer ver só uma coisa? Nós já falamos aqui várias vezes sobre isso, mas vamos repetir. Lá no Livro dos Espíritos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Também. Mas também vai dizer que nós fomos criados simples e ignorantes. Tá certo? Interessante isso. Onde que o Espiritismo afirma também que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Porque ele é perfectível, ou seja, ele tem faculdades, ele tem elementos no seu ser para se tornar perfeito como Deus. Então ele foi criado à imagem e semelhança de Deus na sua essência divina. Começa por aí. Mas, esse ser, então, ele vai... Só que ele foi criado simples e ignorante. Agora veja bem, nós esperamos desse ser que foi criado simples e ignorante as melhores atitudes. Então você é criado simples e ignorante num planeta. Veja que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Começou num ambiente primitivo, onde a luta pela sobrevivência era cruel, fatal. O animal precisava das garras e os homens antigos, para sobreviver, precisavam de usar de uma certa força, energia e violência para poder enfrentar animais mais fortes, tinham que se unir, tinham que caçar, e demoraram para aprender a utilizar a terra. E aí então, quer dizer, o indivíduo naquela época que não tinha muita inteligência, que é lançado simples e ignorante, e vai enfrentar um processo de evolução no mundo primitivo totalmente feroz e sem nenhuma influência positiva, a não ser a vontade dele de ter que se alimentar, de ter que comer, buscar o alimento. E aí exigir dele que desde aquele momento em que ele é criado simples e ignorante, ele já começa a fazer somente o bem. Como que ele vai fazer isso? Então ele passa por um ponto onde a evolução primária é complicada. Então ele usou das garras, ele teve que caçar, ele teve que se alimentar, ele teve que se defender. Ele teve que ser extremamente atrasado. Ou seja, no momento dele, naquele momento, ele fazia, ele utilizava dos recursos que ele tinha à disposição, mais do que justo, mais do que legítimo. Então alguém pode dizer, mas esse período que o ser era primitivo, ainda não tinha religião, ele tinha que sobreviver como um animal, e aí aos poucos vai ganhando inteligência, raciocínio, etc e tal. Isso não é contado na lei kármica. Então você está dizendo para mim que 3 bilhões de anos, 4 bilhões de anos foram perdidos no tempo divino? É igual o indivíduo que fala, você vai morrer, vai ficar enterrado no túmulo até o dia do juízo final, quando você vai ressuscitar.
Você não sabe que dia vai ser esse juízo final. Vai ficar todo esse tempo perdido, como se o tempo criado por Deus não tivesse outras razões a não ser esperar você sair de um túmulo depois de não sei quantos milhões de anos para o dia do juízo final. E tendo uma única oportunidade, perde todo um tempo, mas tem uma oportunidade só de 40, 50, 60, 80 anos para se transformar completamente no bem e aderir ao Evangelho. E aí, depois de não sei quantos mil anos, você vai ressuscitar num túmulo em corpo de carne, como se fosse uma ressurreição da carne, para ir ser julgado. Sabe Deus quanto tempo passou? E perdeu todo aquele tempo que poderia ter sido aproveitado em reencarnações, mas não, vai ser julgado no último dia, no juízo final. Todo aquele tempo foi perdido, você ficou lá no túmulo esperando. E acha que Deus perderia a bênção do tempo, a bênção das oportunidades, a bênção das possibilidades? Então é preciso que a gente pense. É preciso que a gente analise a coisa. Então, se você, numa encarnação, está resgatando o karma da encarnação passada, na tua primeira encarnação você está resgatando o quê? Estaria resgatando o quê, então? Então tem que pensar, tem que refletir, tem que analisar a situação. Não cabra fica com imaginação. Olha o que eu vejo de espírita por aí que não sabe nem pensar nisso até hoje e não está no gibi. Processo de evolução, que atravessa as fases da evolução. Todos eles fazem sentido. Se você achou que a tua evolução, desde quando você chegou no reino nominal até hoje, foi um caminho de rosas e flores, meu amigo, então você não aprendeu nada. É melhor que ficasse no túmulo mesmo, esperando o dia do juízo final. E aí vai dizer o nosso querido professor Pietro Baldi: uma bem triste cadeia de males pesa sobre o mundo. Este fato é indiscutível, sem dúvida. Este fato é indiscutível. Realmente, olhando o mundo, e isso já na época do professor Pietro Baldi, a gente via uma série de situações tristes. Basta ligar a televisão na hora do jornal. Contabiliza quantas horas de jornal tem num só canal na televisão brasileira. Você já fez isso? Normalmente é 1 hora de manhã. Né? Depois tem sempre um programa mostrando um fato triste. Depois tem o jornal do estado, depois tem o jornal nacional, depois, né, do país. Depois à noite, antes da novela, tem um, depois mais tarde tem outro. Normalmente você tem umas 6 horas de jornal por dia, fora os plantões. Ou seja, a quantidade de notícias que nós vemos hoje na mídia, a maioria delas é de cunho ainda negativo. Se é positivo, sempre se deixa uma dúvida. Né? Mas poderia ser assim, poderia ser melhor, não está muito bom ainda. Aquela coisa toda. Então a gente observa que, de fato, existe uma série de ocorrências muito negativas ainda no ambiente no qual nós vivemos. E aí a presença da dualidade, a presença da negatividade, ela é contundente. Mas não por causa da natureza, não por causa da vibração que há no universo, mas por causa das inteligências inferiores que ainda estão em fase de construção. Evidentemente que nos mundos mais primitivos, essa inteligência causava muito mais dor do que hoje. Ou seja, o homem precisava lutar. O menino era tirado da sua casa, da sua residência, o menininho era com 10 anos de idade, 8 anos. Ele era raptado pelo rei para ser levado para o castelo ou para um país estrangeiro, como é o caso de Roma, que dominou durante muito tempo a Europa, a Ásia e um bom pedaço da Ásia e da África. E pegava o garotinho com 10 anos, tirava da mãe do pai e levava para o quartel para treinar. E depois de 20 anos ele voltava. 20, 10 anos, não sei, como soldado. Depois de servir ao imperador que tinha tirado o país dele na marra. A história masculina é essa. Ser raptado de sua casa, tirado do seu pai, da sua mãe, do convívio dos seus irmãos, para servir ao rei como soldado. E ficar longe da sua casa. E a mulher cuidando da casa. Enquanto ele não voltava, na esperança de poder ver o filho novamente, na esperança de poder ver o marido novamente. Essa foi a educação masculina. Uma educação difícil, primitiva naquela época. Não foi nada de aventura, nada bonita, nada elegante. Era uma educação de morte, de terror, que levava o indivíduo a se tornar cada vez mais violento para atender a necessidades trágicas de guerra, de falta de onde vem a guerra? Da inteligência inferior, do sentimento inferiorizado, do atendimento à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. É o intelecto atendendo essas coisas inferiores.
Então a gente via mais naquela época mais ainda. Hoje a gente vê muito também, ainda mais com a mídia se vê demais. Então nós temos aí o advento da dualidade entre negativo e positivo trabalhando ainda em nosso mundo. E aí continuou o professor Petro Baldi. Queremos buscar-lhe a causa, o responsável. Podemos chegar à monstruosidade de tornar-nos acusadores de Deus como causa de todos os nossos males? Será que a gente pode chegar a esse ponto de acusar Deus pelo mal? Olha, o que eu vejo dizendo que Deus abandonou esse mundo não está no gibi. Ou que Deus não é desse mundo. Tem gente acusando Deus. Ou seja, existe uma série de acusadores que buscam tentar encontrar em Deus as razões pelas quais esse mundo no qual nós nos encontramos existam tanto mal, tanta dor, tanto sofrimento, como sendo ele unicamente o criador disso. E existe até religiões aí, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver que elas são adoradoras do diabo, do demônio. Porque elas acreditam mais no demônio do que em Deus. Elas acreditam que o demônio, por estar mais familiarizado com as energias negativas que existem presente no universo, é capaz de solucionar os problemas. Os problemas de ordem familiar, de ordem afetiva, de ordem econômica e de ordem de saúde. E está cheio por aí. Podemos sentirmos autorizados a amaldiçoá-lo como inconsciente e mal? Isto só poderia fazer quem segue Satanás, imerso no polo negativo, na ignorância e no mal. Jamais o fará uma mente iluminada, que sentiu a sabedoria, a perfeição e a bondade que reinam no funcionamento orgânico do universo. Olha só, aqui está a sese mística, nessa última parte desse parágrafo do professor Pietro Baldi. Quem conseguiu, de alguma forma, sentir que fosse por um único segundo o amplexo do Pai, de Deus, sabe muito bem que tudo o que existe no nosso universo são, na verdade, direcionamentos da força do pensamento e da vontade. E que o ser, por ser livre, por ter livre-arbítrio, pode direcionar a sua vida da forma com que ele achar correta. Todavia, a lei, de alguma forma, que quer o bem desse ser, vai tentar corrigi-lo sempre, a fim de que ele não se perturbe e se machuque mais. E aqueles que já se encontram ajustados à lei do Pai, esses sim poderão subir numa escala cada vez mais rápida, segura e suave. Presta atenção, segura e suave. Não obstante, sempre haverão, de alguma forma, algum tipo de cruz para nos educar, para nos melhorar, para nos tornar seres humanos melhores. Como dizia Paulo de Tarso, eu tenho um espinho. Esse espinho eu não abro mão dele, porque ele me faz lembrar o quanto eu ainda preciso crescer, o quanto eu ainda preciso evoluir. Então acreditar que Deus é mau e que ele criou o mal, e por causa disso buscar forças adjacentes na tentativa de fazer com que eu possa encontrar um meio de conseguir as coisas sem a vontade do meu Pai maior, pode ser uma continuidade do mesmo aspecto psicológico de que nos afastou do sistema, que nos afastou da casa do Pai e que nos fez, através da nossa própria força espiritual, como filhos de Deus, criarmos o universo do antissistema, que é o universo que nós vivemos hoje. A psicologia do acusador é também uma das formas mentais que gerou a queda dos espíritos para fora do sistema. O indivíduo negativo ele está sempre procurando alguma coisa para acusar, sempre uma forma de transferir. Ele gosta de gerar processos de dor, ele gosta de gerar processos de desequilíbrio. Dificilmente ele ajusta as coisas. Ele tem uma psicologia, e a gente identifica esse indivíduo porque ele só acusa sem nada fazer de bom. Ele só acusa, 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 persegue, 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 acusa, acusa, persegue, persegue. Há aqueles indivíduos que fazem trabalho de acusação, mas que trabalham para promover o bem, trabalham para modificar aquilo que eles acusaram numa coisa boa depois, como é caso de vários juízes, promotores e tantas outras pessoas que se viram diante de situações complicadas, nos quais eles foram obrigados a aplicar a justiça, mas que depois trabalharam para fazer o bem, para transformar no bem, não apenas acusaram. Aí já seria um outro aspecto que nós poderíamos entrar em nossos estudos também. Continua, mais ainda que a teoria do desmoronamento fosse errada, que significação possui a lenda tão difundida no mundo da queda dos anjos? Olha só,
Essa teoria da queda dos anjos é muito antiga, gente. Ela realmente é muito antiga. Se ela for, digamos assim, uma falsidade, ela seria uma invenção unicamente. Mas se ela é uma falsidade, por que ela está tão presente há tanto tempo conosco? Aí diz o professor Ubaldi, poderá ter ela nascido do nada? E com a sua paixão, que poderia redimir Cristo se a culpa era mais de Deus do que do homem? Olha só, preste atenção. Se não tem a queda dos anjos, não tem a queda dos anjos, ou seja, a nossa queda espiritual, e a nossa queda espiritual não teria então gerado esse universo que a gente gerou. E esse universo então existe porque ele foi criado por Deus. E tudo que existe nesse universo, tanto o mal quanto o bem, é justificado como criação de Deus. Então o mal partiu da mente divina como elemento. O que Jesus veio fazer na Terra? Veio redimir o quê? Se a culpa era de Deus. Ele veio fazer o quê com a sua paixão? Bom, se a culpa partiu de Deus, se nada foi feito sem ele, e tudo foi feito com ele, nada pode ser feito sem ele. E aí? O que Jesus veio redimir? Veio redimir Deus? Veio pagar o pecado dos homens? Mas se o pecado era de Deus, veio pagar o quê? Por essa paixão, a humanidade se redimiu, então, mais da falha de Deus do que das suas próprias. Olha o que o professor Pedro da Bala está falando. Então, quer dizer, se fosse assim, se esse universo criado por Deus tivesse origem num Deus mau, e o mal existisse aqui por vontade de Deus, então a humanidade se redimiu não foi por falha dela, foi por falha de Deus, através da paixão do Cristo. Que na verdade ainda nem se redimiu, né? Porque o processo de redenção é outro. Não foram aquelas 6 horas que Jesus passou até ser crucificado. A paixão de Cristo não são aquelas 6 horas. São os milhões de anos de evolução que nós ainda vamos ter pela frente. Até podemos atingir e ficar com Ele no paraíso. Isso é a paixão do Cristo. E ele continua aqui, o professor. Isto sim, nos parece verdadeiramente um esboroamento do bom senso, ao ter que admitir que a humanidade deva sofrer tanto que, em virtude da ciência ou maldade de um Criador irresponsável ou perverso. Aí a humanidade sofre porque Deus é mau. Não faz sentido. Este seria o mais escandaloso triunfo da injustiça, diz o professor Pietro Baldi. Agora olha só. Por que essa lenda, a da queda dos anjos, persiste desde os primórdios da religião? Vamos verificar as proximidades disso? Sabe por que ela existe desde o primeiro início da religião? Lá na Gênesis, antes da Gênesis, o homem já tinha o sentido da queda, porque fazia pouco tempo que ele havia acabado de terminar o processo da queda. Olha a proximidade dela, e até hoje a queda tem os seus resíduos de psicologia. Ela está no cerne de todas as religiões. Você vai achar no hinduísmo, no budismo, no shintoísmo, no islamismo, vai achar no cristianismo, vai achar até no espiritismo, em tudo que é ismo. A queda está presente na consciência do homem há muito tempo. Quando a gente nasce no mundo, muitos de nós já não admitimos o mundo como é. Isso já é um resíduo da queda. Então analisa as proximidades. Está lá no ser. E pelo fato de estar dentro do ser, e inconscientemente, muitos até conscientemente, terem essa ideia, ela está no início de todas as religiões. Mas dessa forma, continua, pomos um conceito negativo no centro do sistema positivo do ser. Dessa maneira, tudo se subverte. A vinda de Cristo à Terra carece de qualquer sentido, e onde tudo é ordem, estabelecemos o caos no universo em delírio. Então, quer dizer, se eu admitir que não houve a queda, que o ser não direcionou a sua energia pelo seu livre-arbítrio, e aí começou a viver uma vida que ele queria e se afastou de Deus por vontade própria, se eu não admitir a coisa dessa forma, eu vou ser obrigado a admitir o mal como uma existência verdadeira no universo que faz sentido, foi criada por Deus, já que Deus é tudo, e aí Deus não seria perfeito, então a vinda de Jesus não teria sentido. Ele vai vir resolver aquilo que era a vontade do Pai, ou seja, vem resolver o mal que era a vontade do seu próprio Pai, não faria sentido. Então, o primeiro pecado original teria sido de Deus e não do homem. Claro! O pecado original é a queda espiritual que o homem provocou. Se não fosse a queda, Deus seria o grande
culpado. Ele vai e cria mundos primitivos, ferozes, que vão evoluir numa natureza atroz. Animais que se matam, se caçam para comer. Plantas carnívoras. Animais que se defendem a cria. Quando defendem a cria do predador, o predador passa fome e aí eles causam mal para o predador, que só pode comer carne, não come vegetal. Olha o sistema de injustiça. E aí o que, que acontece? Aí nesse mundo, que Deus criou dessa forma, coloca lá os seus serzinhos, seus filhos, agora vivam bem, vivam amorosos. Façam só o bem. Tá tudo aí para vocês fazer o bem. Tá tudo aí. Céu, chuva, água, terra, natureza, tudo aí. Mas vai caçar primeiro para comer, mata o animal, fere a terra, se defende, começa sendo primitivo. Então tem coisas que não fazem sentido. Só a queda pode explicar o processo. E aí continua. E a redenção, que é a retificação de uma posição invertida que teria retificado, não teria retificado nada. Quer dizer, a redenção, que era para retificar a nossa posição embocada em relação ao sistema, ela ia retificar o quê? Se Deus é mau, vai voltar para o mal? Não faria sentido. Talvez a justa revolta de Adão contra um Deus criador do mal e da dor, seria isso? A revolta de Adão? Adão se afastou do paraíso porque ele descobriu que Deus era ele era a origem do mal e da dor, então ele se afastou desse pseudo paraíso? Não é? São pensamentos que a gente tem que refletir. Tudo nos leva para entender o processo da queda que faz sentido. Que a gente vem estudando desde o início dos nossos vídeos. E aí, como se vê, cai-se em um redemoinho de absurdos em que tudo se subverte em uma horrenda concepção satânica. Então essas ideias, se eu for seguir a coisa pelo pensamento comum, eu vou chegar nessas ideias. Por isso que é importante entender os dois grandes momentos do universo. Senão eu entro numa eternidade de conflitos com tudo e com todos, começo a discutir com o meio ambiente, com todo mundo, me faço de bonzinho e ainda assim não consigo ser bom. Porque Cristo vem à Terra, o que é a sua paixão? Então a paixão do Cristo não pode ser de forma alguma aquelas 6 horas que ele passou, mas sim todo o nosso processo de redenção, para nos tirar do equívoco de direcionar mal as nossas energias. Devemos axiomaticamente admitir em Deus também a unidade. Ora, o universo é inegavelmente dualístico. Como se pode explicar essa estrutura dualística em um universo cuja base deve ser unitária, se não com a teoria do desmoronamento? Quer dizer o seguinte, Deus é unitário, é orgânico. Não há conflitos, há harmonia pura. Mas, no entanto, o nosso universo é complexo de dualidade, de transformismos, de vir a ser, de conflitos, e passa por um processo de evolução, de tudo se modifica. Então, veja bem, se eu olhando para esse universo dualístico, se eu imaginar que Deus seja exatamente assim, então Deus também é dualístico. Então, por que saímos de Deus? Por que nos afastamos de Deus? Por que estamos separados de Deus? Daí começamos a compreender que essa separação é vibratória, não é por espacial, não é por tempo. E que, na verdade, o universo dualístico que a gente tem, que é o do qual a gente vive, ele se encontra numa dimensão diferenciada, mas dentro do amor de Deus. E está sendo recuperado pelo nosso Pai. Aí podemos entender que Deus continua sendo unitário. Quem despedaçou o Uno? Como e por quê? É absurdo um universo dualístico desde a sua primeira essência em seu centro. Se assim fosse, pelo menos os dois termos do dualismo, bem e mal, deveriam ser iguais. Como se explica ao contrário que o bem é mais forte, acaba vencendo e que o Senhor é um só Deus? Pode colocando, gente. Se o bem acaba sempre vencendo, se tudo caminha para o bem e o bem é mais forte, então o universo dualístico que a gente vive é só um tempo. É só um espaço de acontecimento. É só uma provisoriedade. É um provisionamento provisório até que o ser realize todo o seu processo de evolução individual e aprenda a optar pelo bem. Aprenda a optar pelo amor, porque o mal não tem existência verdadeira e ele deixa de existir quando cumpre a sua função. Então não é uma boa ficar nele, é bom ficar no bem. Até para continuar existindo bem. Também aqui, se excluirmos a queda, tudo se confunde no caos. Então Deus se transforma em artífice de uma obra diabólica e se confunde Satanás com Deus. Então, sem a queda, sem a explicação da queda, por mais que eu estude o Evangelho, entenda as Escrituras, me aprofunde nos segredos do reino de Deus, sem a teoria da queda, eu vou acabar obrigatoriamente, se eu começar a pontuar as questões lógicas da coisa, a concluir que o mal saiu de Deus.
não seria uma coisa muito boa. A única força real no universo é o bem. Só este é a realidade, pois ele é construção, vida, amor e luz. Bom, e o que a gente viu no estudo hoje? Se a teoria do desmoronamento do ser é um equívoco, então o mal em nosso mundo teria origem em Deus? Nós vimos que não. Na verdade, não pode ser dessa forma. Então essa pergunta se responde da seguinte maneira: não, Deus não criou o mal. No entanto, a possibilidade de tudo sempre existiu na substância divina. E se o mal acontece, não é porque Deus o planeja, mas porque o homem, em uma inteligência menor, pelo seu livre-arbítrio, pôde utilizar da sua natureza para se afastar vibratoriamente de Deus por escolha própria. Aí nós temos o advento do mal. Então Deus teria criado o universo por ódio e não por amor? Claro que ele criou por amor, sem dúvida nenhuma. Se eu admitir que este universo existe a presença do mal, e isso adveio de Deus, eu teria que admitir que Deus também criou o universo por ódio, e não só por amor. E eu teria ali dentro de Deus uma dualidade, amor e ódio. E aí muitas religiões, acreditando que Deus poderia ter os mesmos sentimentos que o homem, começaram a incensar Deus como ele fosse um rei, como ele fosse um homem. Ora aplacando a sua ira, temendo a sua ira, sendo temente a Deus, ou ora fazendo elogios, fazendo louvações ao seu amor, à sua sabedoria. Continua no pensamento do homem a separatividade da dualidade que existe só dentro dele, que ele criou com o próprio processo da queda, sendo que Deus não tem sentimentos humanos, ele não odeia, ele não produz sentimentos inferiores como o ser humano consegue produzir e que vai ter que aprender a desconstruir esse tipo de sentimento. E se foi assim, teremos de admitir mais de um Deus capaz de criar substâncias antagônicas a Deus? E o que nós falamos aqui no estudo, ora, se eu tivesse uma outra força, uma outra energia que não fosse oriunda de Deus, Deus não seria absoluto, não seria o tudo, não seria perfeito, não seria o ser incriado, que não teria começo, nem princípio, nem fim, e estaria acima das dimensões tempo e espaço. Eu teria uma força antagônica, uma substância diferente. Então eu não teria um Deus verdadeiro, único. Eu teria forças contraditórias no universo e não uma única força que é o bem, sendo que aquelas que parecem não ser um bem apenas são provisórias. E aí continuamos. Se não há outra origem que não seja Deus, e diante de tantos desatinos, de quem seria a culpa pelo mal que ocorre em nosso universo? Então, se não há outra origem, a culpa só pode ser das mentes inferiores que utilizam a inteligência, a substância divina que vem da nossa essência divina de forma equivocada. Eis aí o porquê o processo da evolução para nos tirar desse equívoco. Nosso mundo terá lógica se admitirmos a teoria da queda, ou seja, a teoria do desmoronamento que culminou no antissistema. Aí sim, esse mundo passa a ter uma lógica. Os seres decaídos, que somos nós, esses sim, pela forma mental que os atirou para fora do sistema, deram vazão ao mal. Aí sim, nós podemos entender o mal dessa forma. A origem da vida é sempre boa, divina, de amor e sábia. O espaço do antissistema, que permite a ocorrência do mal, é na verdade o elástico educador da lei. São as salas de aulas da vida, onde a criança tem a liberdade de errar um pouquinho, para que na experimentação ali, daquele ambiente da sala de aula, ela possa aprender a se interessar pelo bem e pelo dever e por ser consciente. Esse é o mundo no qual nós nos encontramos. Nós desviamos as nossas inteligências pela lei do livre-arbítrio e agora precisamos corrigir. Esse é um direito que nós temos. Essa lei trabalha para desfazer o desmoronamento e recuperar o ser de volta ao âmago de Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, acho que hoje nós pudemos mergulhar bem na coisa. Deixamos bastante material para reflexão, para aprendizado. E uma das coisas que eu costumo dizer sempre é que nós temos o direito de nos aprofundar, de aprender, de estudar. Ninguém é obrigado a aceitar de forma incondicional qualquer pensamento novo que venha ou qualquer reflexão. Pelo contrário, nós temos a obrigação de analisar, de discernir, de buscar elementos novos, de chegar a outras conclusões ou de penetrar o pensamento e descobrir aonde existe realmente a substância que faz parte daquela instrução que nos chega. O próprio Allan Kardec, quando ele vai codificar a doutrina espírita,
Ele faz uma análise como cientista. Kardec não se convenceu porque as pessoas disseram que era dessa forma e tinha que ser dessa forma. Ele não se convenceu dos fenômenos porque estava escrito ali ou acolá. Ele estudou, ele analisou, ele se convenceu pelo estudo, pela análise, pelo aprendizado. É isso que os bons espíritos esperam de nós. É isso que o nosso Pai quer de nós também. Nós temos todo o direito do mundo de aprender, de estudar, de buscar a leitura de bons livros, mas temos também que aprender a usar o nosso coração, o nosso senso, os nossos sentidos para analisar, para aprender. Então temos aqui um material maravilhoso do nosso querido professor Pietro Baldi, que é um material que nos leva a pensar. Não é um material para nos convencer de vendas nos olhos. A venda nos olhos é normalmente a emoção descabida, negativa, que quer nos forçar a receber as coisas sem análise, sem crivo, sem pensamento, sem estudo. Não é isso que os bons espíritos querem de nós. Eles querem que nós nos convençamos de forma suave, de forma educativa, que aquilo realmente é bom para a gente, mas não por imposição. Se fosse por imposição, Deus teria evitado a queda, teria feito todos os seus filhos de Deus robôs, sem sentimento, sem pensamento, sem livre-arbítrio, sem poder tomar decisões, mesmo que fossem aquelas decisões contra a vontade dele. Mas o amor é inteligente. O amor sabe muito bem que o ser precisa da sua experimentação. E se ele não aderir ao amor por vontade própria, que vá para a experimentação dolorosa. É um direito que ele tem. O Pai está aberto a todas as possibilidades e a todas as oportunidades. Claro que ele gostaria que nós ficássemos no sistema, não tivéssemos decaído, tivéssemos continuado como aqueles que ali ficaram, envolvidos na sua ordem, no seu amor, na sua sabedoria, sem termos que nos aventurar em aventuras escuras da matéria da qual nós não tínhamos toda a noção do que iria acontecer. E só agora na evolução nós estamos nos dando conta e aprendendo. Claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho saia da escola, quer que seu filho saia da sua casa, seja levado por uma guerra num país distante. Não quer nada disso. Ele quer que seu filho fique ali, aproveitando, mas às vezes o impulso da criança, o impulso do adolescente o atrai para situações das quais nem ele está preparado para viver no mundo no qual ele imagina que é e chegando lá ele vê que não é bem aquilo que ele esperava. Essa é a nossa experiência. Nós vamos dar graças a Deus porque nós temos todo o advento do aprendizado, do ensinamento, das lições da vida, das reencarnações uma atrás da outra, dos bons espíritos que vêm à Terra, dos mentores nos inspirar, nos instruir, e nós podemos caminhar para Deus de braços dados, nos abraçando, nos amando, alegrando a nossa vida, confiantes, sim, porque o amor de Deus é tão infinito, é tão bonito, é tão belo, é tão maravilhoso, que aqui mesmo no antissistema ele é pleno, ele é absoluto. Basta que a gente se ajuste a ele. É só uma questão de vontade. É só uma questão de querer. Muita paz. Paz e fraternidade, paz e bem. Beijo no coração.